Olá, seja bem-vindo ao canal Química com Potássio. Eu, professor João Carlos, trazendo mais um assunto de química para você. E hoje, continuando nosso estudo das unidades de concentração, né, iremos aprender a relacionar essas unidades aí. Já aprendemos o que é concentração comum, molaridade, título, fração molar. Se você não aprendeu, volte e assista os vídeos referentes a essas unidades de concentração. Galera, já deixa o like aí no canal, aquele curtir e vamos para a nossa aula. Olha só. Hoje nós iremos aprender a relacionar essas unidades de concentração, galera. Elas se relacionam de qualquer modo, né? Algum modo aí a gente vai ver uma relação entre elas. Concentração comum, título, densidade, elas irão convergir numa mesma fórmula. Então, essas relações ajudam a gente a pegar atalhos de cálculos de concentração. Então, é muito comum precisar transformar uma expressão de concentração de soluções em uma outra, né, em outras unidades. Existem várias maneiras de correlacionar essas concentrações, né? Então, duas formas muito comuns e bastante cobradas nos vestibulares é a relação entre a concentração comum e a quantidade de matéria. Então, são duas relações que nós iremos aprender. Beleza? Então, a primeira relação é a seguinte. Galera, veja só. Molaridade é igual a massa, né, do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Beleza? Essa formulazinha aí a gente já sabe. Agora, se você olhar bem, olha só. Massa do soluto sobre o volume de uma solução é aquela que a gente aprendeu, né? Concentração comum. Beleza? É concentração comum. Então, nós podemos substituir essas unidades e falar que molaridade é igual à concentração comum dividido pela massa molar. Então, é possível calcular a molaridade de uma substância, de uma solução, né? Se você já tem a concentração comum e já sabe qual é a substância em questão. Beleza? Assim como também é possível calcular a concentração comum, né? Olha só. Sabendo a molaridade da substância e sua massa molar, né? Então é só isolar aqui, ó, só isolei aqui. Então você tem aqui a mesma fórmula, beleza? Então essa relação bem tranquila também. A segunda relação é a seguinte, é entre título, né, densidade. Então aqui nesse caso, concentração comum deverá ser igual a densidade vezes o título, beleza? Só que aqui tem um detalhe, galera. Ó. Esse título, ele é um título que deve ser adimensional, né? Não sei se tem esse aqui, né? Depois vocês conferem lá na aula de português. Então, o título adimensional, ou seja, ele não pode ser expresso em porcentagem, beleza? Por exemplo, aqui. Aqui ó, você tem em porcentagem, mas você tem que tirar da porcentagem. Então, se você tem 30% e precisa calcular aí, utilizando essas relações, como é que você transforma porcentagem, né, tira da porcentagem? Divide por 100. 30% dividido por 100%, olha lá, porcentagem cancela porcentagem, 0 corta outro 0, deslocou a vírgula uma vez para o lado, isso aqui vai dar 0,3. Ou seja, divide por 100. E essa é a forma que teremos que utilizar. Pessoal, um detalhe. Geralmente a densidade ela pode ser expressa em gramas por ml. Beleza? Isso vai depender do exercício. Se ela for expressa em gramas por ml, então você tem que adicionar 1000 na fórmula, justamente para fazer aquela conversão, porque a concentração comum é em gramas por litro. Então, aqui nesse caso, comumente você vai encontrar 1000, né, 1000 vezes densidade vezes título. Então, essa é a formulazinha. Por que 1000? Porque é basicamente uma conversão. Né? Porque quando você tem 1000 ml está para 1 litro, é um fator de conversão que multiplica a densidade, que é grama por ml. Então, ó, ml cancela com ml. Então, vai sobrar apenas grama e litro. Beleza?
Então é isso aí, galera. Vamos aqui então aplicar esse cálculo para saber como é que podemos utilizá-lo. A concentração do cloreto de sódio na água do mar é, em média, 2,95 gramas por litro. Assim sendo, a concentração molar desse sal no mar é aproximadamente quanto? Então, já quero saber qual é a concentração molar, né? E qual é o dado que eu tenho? Eu tenho concentração comum. Então, você vai já imaginar que esse exercício ele faz aquelas relações de concentração, né, e molaridade. Porque, geralmente, quando você precisa calcular molaridade, o exercício vai te dar grama, volume e tal. Aqui não deu, mas ele quer molaridade de qualquer forma. Então, você vai ter que utilizar essa relação, né? Molaridade é igual a concentração comum sobre a massa molar. A massa molar do NaCl, olha só, de novo, ensinando você a calcular. 23, está aqui, ó, 23 mais 35,5. Então, a massa molar dele é 58,5 gramas por mol, né? Que é a unidade de massa molar. Beleza? Então, aqui eu vou substituir os valores. Molaridade vai ser igual. Concentração comum 2,95 gramas por litro dividido por 58,5 gramas por mol. Pessoal, a partir daí é paciência e cálculos, tá? Então aqui vai ficar mol por litro 2,95 dividido por 58,5. Então aqui nosso resultado é um valor de 0,05, né? Então 0,050. Então a resposta A 0,05, ou também podendo ser expressa da seguinte forma, galera: 5 vezes 10 a menos 2. Olha só, deslocou menos 1, menos 2. Tá bom? O que? Unidade? Mol por litro. Não esqueça. Questão 2. Determine a concentração em mol por litro. Então já sei que eu quero a molaridade e também quero a concentração comum. De quê? De 30 gramas de ácido acético presente em cada 5 litros de vinagre. Então, a massa molar está aqui, ó, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a concentração comum e depois calcular a molaridade. Ou posso calcular a molaridade e depois calcular a concentração comum também. Assim como eu posso calcular as duas separadas. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou calcular a concentração comum primeiro, certo? Então, vai ficar massa sobre o volume. Então, 30 gramas, né, dividido para 5 litros. Então, aqui, ó, 30 dividido para 5 vai dar 6, né? Porque 6 vezes 5 é 30. Então, 6 gramas por litro. Então, já encontrei a concentração comum. Agora, eu vou calcular a molaridade. Como aqui é um exercício de relações de concentração, eu não vou calcular separado, eu vou calcular utilizando as relações, tá? A relação que diz concentração comum dividido pela massa molar vai dar molaridade. Então aqui vou colocar concentração comum. Eu já encontrei, né? Então vou colocar 6 gramas por litro dividido pela, opa, bati aqui, dividido pela massa molar, é 60 gramas por mol. Eita. Beleza, galera. 6 dividido para 60. Olha só. Grama, corta com grama, vai ficar mol por litro. Então aqui vai ficar, resumindo o nosso cálculo, simplifico por 6, 1 sobre 10. Né? Então, resultado, molaridade, é igual a 0,1 mol por litro. Usei as duas relações aí para, quer dizer, a relação da molaridade com a concentração comum para fazer esse cálculo. 3. Calcule a concentração molar de uma solução de ácido sulfúrico de densidade e título tal. Pessoal, concentração molar. Calcular concentração molar. Dica, hein? Calcular concentração comum. Se ele te pede para calcular um desses dois e te dá a densidade, já fica atento que você vai ter que usar relação. E aí, se o cara te dá título, aí você vai ter que usar mesmo. A não ser, olha só, galera. Quer dizer, a não ser não.
Se ele der em porcentagem, né, em porcentagem, também é a mesma coisa. Só que a diferença é que você vai ter que transformar a porcentagem para o título adimensional. Tá? Então aqui ó, você já consegue identificar que é esse tipo de exercício. Para calcular a concentração molar, eu vou precisar então primeiro calcular a concentração comum. Aqui ó, concentração comum é igual, olha só galera, densidade em ml. Então eu vou ter que colocar 1000 aqui, ó, 1000 ou 10 a terceira, né? Vezes 1,2 grama por ml, certo? Esse 1000 significa 1000 ml. Opa, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. 1000 ml para litro. Então aqui eu consigo cancelar, tá? Vezes o título que é 0,6. Então aqui, só para ficar mais organizado, ml corta com ml. Olha só, ficou grama e litro. Então a gente está no caminho certo, tá? Então aí é só multiplicar, galera. 10 a terceira, 1,2 vezes 0,3. 1,2 vezes 0,6, perdão. Vai dar vezes 1000, vai dar 720. Então aqui a concentração comum é igual a 720 gramas por litro. Agora, para a gente matar a questão, a gente vai calcular a concentração molar. Olha só, a concentração molar diz assim. Molaridade pode ser calculada pela fração da concentração comum e a massa molar. Então a gente vai precisar da massa molar desse cara, né? A gente está falando de quem? Do ácido sulfúrico. Lembra, galera? Às vezes o cara não vai te dar a fórmula, não vai te dar o nome. Você, como aluno do primeiro ano, né? O aluno do segundo ano que fez o primeiro ano, você tem que saber que ácido sulfúrico é o H2SO4, né? Então aqui você vai calcular a massa molar dele e vai encontrar um total de 98 gramas por mol, que é a massa molar dele. Então aqui vai ficar concentração comum que eu já encontrei, 720, né, gramas por litro, dividido para 98 gramas por mol. Olha só, galera, que interessante. Vai ficar aqui, ó, grama corta com grama, vai ficar mol por litro, que é a molaridade que a gente quer. Então, 720 dividido para 98 dá um total de 7,346. Então, vamos arredondar aqui, vou colocar aproximadamente 7,35, tá? 7,35 mol por litro. Fiz essa aproximação aí. Beleza, galera? Chegamos ao fim de mais uma aula aqui, unidade de concentração. Dê seu joinha aí, né? Deixe seu comentário, sugestão. Se inscreva no canal. Um forte abraço. Até a próxima. Fui!